Olá, eu sou o professor Adalto e na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade de revisão do 7º ano D. Peço a todos que tenham em mãos a sua lista de exercício e também o seu caderno de atividades para que possa acompanhar a nossa videoaula e assim poder tirar todas as suas dúvidas. Vamos à correção. Item número 20. Assinale a sentença verdadeira. Vamos analisar cada uma das sentenças primeiramente, para nós podermos descobrir qual delas é verdadeira. Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: a soma de dois números negativos é sempre um número positivo. Vamos verificar isso com um exemplo. A soma de dois números negativos, por exemplo, menos 5 e menos 3. E ele quer soma, então colocamos um sinalzinho de mais aqui embaixo. Esse sinal de mais, ele pede para repetir o próximo sinal, eliminando os parênteses, né? Primeiramente, então nós vamos ter menos 5, sinal de mais antes do parêntese, repete o número. Então, usando aquele artifício de que negativo é dívida, é o que eu estou devendo, e positivo, o que eu estou pagando, nós temos, se eu devo R$5 e devo R$3, eu vou ficar devendo R$8. A resposta deu negativo. E isso sempre vai acontecer. Se eu estou somando dois números negativos, a resposta sempre vai ser um número negativo. Por quê? Porque a regra da adição diz o seguinte: se os sinais são iguais, nós vamos somar os módulos e repetir o sinal. Então, não tem como. Se o número for negativo, a soma, os dois valores for negativo, o resultado dá um número positivo, né? Então, a alternativa A é falsa. É a alternativa falsa. Vamos colocar um Fzinho aqui do lado. Vamos para a alternativa B. Deixa eu apagar isso daqui. Na alternativa B, ela diz o seguinte: o produto de dois números de sinais diferentes, ou seja, um é positivo e o outro é negativo, pode ser ou positivo ou negativo. Dois números de sinais diferentes. Vamos continuar. Menos 5, se é produto é vezes, mais 3. Primeiro, nós multiplicamos os números, né? 5 vezes 3 vai dar 15. E os sinais, como os sinais são diferentes, a resposta vai ser negativa, menos 15. E se eu colocar o contrário, o primeiro número positivo e o segundo negativo? Então, vamos mudar os valores aqui. Vamos colocar mais 10 vezes menos 7. Novamente, multiplicamos. 10 vezes 7 dá 70. E os sinais são diferentes, então vai ficar negativo. Ou seja, o produto de dois números de sinais diferentes pode ser ou positivo ou negativo. Então, essa também é falsa. Porque como nós vimos aqui, sempre dá negativo. Por quê? Porque sinais diferentes na multiplicação e na divisão vai dar negativo. E se os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Vamos para a alternativa C. H.
Vamos fazer aqui em cima, para ficar mais visível. A soma de um número positivo com um número negativo. Soma de um número positivo com um número negativo pode ser um número positivo. Está dizendo que pode ser, não quer dizer que é sempre. Então, a soma de um número positivo, vamos lá, mais 7, mais da soma, com um número negativo, menos 3. Será que pode ser um número positivo? Vamos eliminar os parênteses, né? Vai ficar mais 7. Sinal de mais, repete, menos 3. E de novo, positivo é o que eu tenho, o que eu estou pagando. Negativo é o que eu estou devendo. Então, vamos usar esse artifício. Se eu tenho 7 e estou devendo 3, eu vou pagar e ainda vai me sobrar, se está sobrando é positivo, 4. Olha só, o resultado deu positivo. Então, como ele está dizendo que pode ser um número positivo, a nossa questão é verdadeira. Então, nós já encontramos aí a resposta correta para a nossa questão. Vamos observar agora os itens D e E. Deixa eu só apagar aqui de novo. Item D e E. A soma de dois números de sinais diferentes é sempre negativa. É uma questão similar à da letra A. Como ele está dizendo, a soma de dois números diferentes, de sinais diferentes, é sempre negativa. Nós acabamos de ver aqui que o resultado deu positivo. Estou somando dois números de sinais diferentes e o resultado vai dar positivo. Porque se eu eliminar os parênteses, nós vamos ter 7 menos 3, vai dar 4, e o 7 é maior, fica positivo. Então, é sempre negativa? Não, ela pode ser positiva também. Então, essa questão aqui também é falsa. E, por último, a alternativa é a soma de dois números inteiros opostos é um número negativo. O que são os números opostos? São dois números, na verdade, né, é o mesmo número, porém, que tem o sinal contrário. Por exemplo, mais 5 e menos 5. O módulo é o mesmo, porém, os sinais são diferentes. Como ele diz a soma, né, nós temos aqui, ó, sinalzinho de mais. Eliminando os parênteses, vai ficar mais 5, repete o próximo sinal, menos 5. Observa, se eu tenho R$5 e estou devendo R$5, eu vou pagar e vai sobrar o quê? 0. Então, a soma de dois números inteiros opostos não é um número negativo, e sim 0. Então, por esse motivo, essa questão aqui também é falsa, né? Então, a resposta para a nossa questão é a alternativa C, a única aí que nós encontramos como verdadeira. Item número 21. Vilma viajou de São Paulo para Londres. Quando saiu de São Paulo, o termômetro do lado de fora do aeroporto marcava 21 graus. Chegando a Londres, a temperatura era de menos 3 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura que ela sentiu? Então, nós temos aí a alternativa A, 24 graus, alternativa B, menos 18 graus, alternativa C, 18 graus, alternativa D, menos 24 graus e alternativa E, menos 21 graus. Então, primeiramente,
A Vilma foi fazer uma viagem, né, de férias. Aí ela saiu de São Paulo e a temperatura era de 21 graus Celsius. Quando ela chegou em Londres, é Londres mesmo? Isso, é Londres. A temperatura era de menos 3 graus Celsius. E aí pergunta qual foi a variação de temperatura, né? Então, a variação de temperatura é igual a temperatura máxima menos temperatura mínima. Vamos lá então. A temperatura máxima foi de 21 graus menos a temperatura mínima de menos 3 graus. Como tem dois sinais, nós colocamos um parênteses para separar. E aí nós resolvemos, ó, 21 é negativo, troca o sinal do próximo número, tá? Menos 3 vai ficar mais 3. 21 mais 3 vai dar 24 graus Celsius. Então, essa foi a diferença. Resposta da nossa questão, alternativa A, 24 graus Celsius. Item número 22. Em um jogo, o valor de cada ponto perdido é menos 4. E o valor de cada ponto ganho é mais 3. Ana perdeu 13 pontos e ganhou 15. Fazendo os cálculos, pode-se verificar que o total de pontos de Ana é: alternativa A, menos 10, B, menos 7, C, 3, D, 11 e a alternativa E, 14 pontos. Vamos observar o seguinte: cada ponto que eu perder, eu vou ter uma pontuação negativa de menos 4. E cada ponto que ganhar, eu vou somar mais 3 pontos. Então, se a Ana perdeu 13 pontos e ganhou 15, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, os pontos que ela perdeu. Se ela perdeu 13 pontos e cada ponto equivale a menos 4, então nós temos 13 vezes menos 4, que vai dar um total de 52 pontos que ela perdeu. Então, menos 52 pontos. Agora, se ela ganhou 15 pontos, nós vamos ter 15 vezes o valor de cada ponto é mais 3. Então, 15 vezes mais 3 vai dar um total de 45 pontos positivos. Qual foi a pontuação final da Ana? A pontuação final vai ser o resultado de menos 52, que foi o total que ela perdeu, mais a pontuação que ela ganhou. Então, olha só, sinal de mais, nós vamos repetir o próximo, nós vamos ter menos 52 mais 45. Utilizando aquela estratégia de que negativo é o que eu estou devendo e positivo o valor que eu estou ganhando ou que eu estou pagando, nós temos que, se eu devo R$52 e tenho apenas 45, quer dizer que eu estou devendo. Eu vou pagar e vou continuar devendo. Vou continuar devendo quanto? Vou continuar devendo 7. Então, a pontuação de Ana vai ser de menos 7. A resposta da nossa questão, então, será a letra B, menos 7 pontos. Item número 23.
Ao sair pela manhã, Cristina levava em sua carteira R$ 425. Na padaria, gastou R$ 12. Depois, foi à farmácia e comprou um remédio de R$ 29. No supermercado, seu gasto foi de R$ 287. Encontrou com Maria e recebeu dela R$ 130, relativo a um empréstimo. Mais tarde, tomou um lanche e lá se foram R$ 12. Parou no posto e pôs R$ 30 de combustível em seu automóvel. Numa banca de jornal, comprou algumas revistas num total de R$ 11. Passou num caixa eletrônico e viu que seu saldo do banco estava negativo em R$ 254. Depositou em sua conta bancária toda a quantia que sobrara em sua carteira. Qual o seu saldo bancário após efetuar o depósito? Saldo final foi de R$ 80, positivo, né? Ou ela ficou devendo R$ 80 para o banco, saldo negativo. Alternativa C, continuou com saldo negativo, só que de R$ 50. Alternativa D, saldo negativo de R$ 100. E a alternativa E, saldo positivo de R$ 200. Então, olha só. Eu anotei aqui todos os dados aí do nosso problema. A Cristina tinha R$ 425 na carteira, passou na padaria e gastou R$ 12. Na farmácia ela gastou R$ 29, no supermercado R$ 287, recebeu de Maria R$ 130 o empréstimo, tomou o lanche e gastou R$ 12, gastou R$ 30 com combustível e R$ 11 com revista. No final de tudo isso, ela passou no caixa eletrônico e verificou que o saldo estava negativo de R$ 254. Bom, qual será o saldo final da Maria? Então, primeiramente, vamos pegar somente os gastos. Vamos deixar de lado aqui um pouquinho o saldo negativo aqui do caixa eletrônico. Então, nós temos aqui, ó, R$ 12 da padaria, R$ 29 da farmácia, do supermercado R$ 287, com lanche mais R$ 12, com combustível R$ 30 e com as revistas R$ 11. Vamos somar tudo isso daqui para ver quanto que ela gastou, quanto que a Cristina gastou. Então vamos lá. 9 com mais 1, 10, com mais 7, 17, com 2, 19, com mais 2, 21, com 0, 21. Então subiu 2. Nós temos 8 com mais 2, 10, com mais 2, 12, com mais 1, 13, 14, 15, 18. Subiu 1. 1 mais 2, 3. Então, isso aqui foram os gastos delas, ó. R$ 381. Por isso que ficou negativo. Só que no meio de tudo isso daí, ela encontrou com a sua amiga Maria e recebeu da Maria R$ 130. Então já deu uma ajudinha aí, ó. Se ela recebeu R$ 130, nós podemos abater nisso aqui, ó, do gasto dela. Então, como os gastos é negativo e o que ela recebeu é positivo, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então ela vai continuar devendo. 1 menos 0 dá 1. 8 menos 3 dá 5. E 3 menos 1 dá 2. R$ 251. Ok. Isso aqui, então, no final, foi o gasto efetivo dela, né? Agora, olha só. No início, a Cristina tinha R$ 425. Será quanto que sobrou aí na carteira da Cristina? Será que dá para fazer aqui do lado? Deixa eu apagar aqui, fica melhor. Vou colocar aqui, ó, gastos de menos
R$ 251. R$ 251. Agora sim, agora dá pra gente fazer. Olha só, ela tinha no início R$ 425. Aí gastou tudo isso, recebeu de Maria, tá? E ficou com um gasto de 251. Então, menos R$ 251, né? Vamos tirar esse zerinho aqui, porque para ele não atrapalhar. Só colocar aqui os valores maiores. 425, 251. Então, vamos lá. 5 menos 1 dá 4. 2 menos 5 não dá, então vai ficar apenas 12. 12 menos 5 vai dar 7. E aqui emprestou, ficou apenas 3. 3 menos 2, 1. Ou seja, nessa história toda aí no final, ainda sobrou na carteira de Maria R$ 174. Né? Se sobrou, então é positivo. Beleza. No final, agora a gente volta aqui ó, no caixa eletrônico. Ela passou no banco, foi retirar o saldo da sua conta e viu que lá ela estava devendo R$ 254. Então, ela tinha um saldo negativo de R$ 254 e depositou R$ 174. Como os sinais são diferentes, né? Um ela estava devendo e o outro foi o depósito, então nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior número. Como o maior número é negativo, então a nossa resposta vai ser negativa. 4 menos 4 vai dar 0. 5 menos 7 não dá, então vai ficar 15, porque nós vamos pegar emprestado aqui com 2, que vai virar apenas 1. 15 menos 7 dá 8. E 1 menos 1, 0. Ou seja, no final da história, o saldo da Cristina vai ser um saldo negativo de R$ 80. E aí nós temos a alternativa B, menos R$ 80. Item número 24. Em um dado instante, um elevador estava parado no andar médio de um prédio. A partir de então, ele recebeu algumas chamadas que o fizeram deslocar-se sucessivamente. Subiu 4 andares, desceu 6 andares, subiu 8 andares e, quando subiu mais 4 andares, chegou ao último andar do edifício. O total de andares desse prédio era 19 andares, 21 andares, 15 andares, 13 andares ou 17 andares. Observe o seguinte, ó. Eu representei aqui com setas quando ele subia e quando ele descia. Seta para cima, ele estava subindo, ou seja, subiu 4 andares na primeira chamada, na segunda ele desceu 6, na terceira ele subiu 8 e na quarta ele subiu 4. E assim ele chegou no último andar. Ou seja, o elevador estava parado aqui, ó, num determinado andar X. Desse andar, ele subiu 4 e depois desceu 6. Depois subiu 8 e subiu mais 4. Aí ele chegou lá no último andar. Último andar. Certo? Nós vamos fazer o seguinte. Uma coisa importante para a gente lembrar. Se ele está no andar no meio, a quantidade de andar que tem aqui para cima é a mesma quantidade que tem para baixo. Certo? Então, nós vamos representar da seguinte forma. Quando a seta está para cima, os andares que ele subiu, nós vamos representar por positivo. Então, ele subiu mais 4
Se ele desceu, se desceu é negativo, 6, subiu 8 e depois subiu 4. E aí ele chegou no último andar. Nós podemos resolver isso aí de duas maneiras. Ó. Primeiro, somando todos os positivos, né? Que ia ficar 4 mais 4, 8, com mais 8, 16. Ó. 16 positivo, menos 6 negativo. 16 menos 6 ia dar 10 andares. Ou seja, aqui, desse prédio aqui para cima, desse andar para cima, ainda tem mais 10 andares. Esse daqui, ó, né, seria o andar número 10, que ele subiu. Né? Além desse ponto aqui, eu vou ter mais 10 andares. Se eu tenho 10 andares para cima, eu vou ter 10 andares para baixo. Por quê? Porque esse aqui é o andar médio. Certo? Outra forma de nós fazermos isso aqui é a seguinte forma. E somando na sequência. Ó. 4 menos 6 vai dar menos 2. Subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 2 com 8 vai dar mais 6. De novo. Subtrai e repete o sinal do maior número. E 6 mais 4 vai dar 10, como foi o resultado anterior. Ou seja, ele subiu 10 andares. E como eu falei, a mesma quantidade de andar que tem para cima vai ter para baixo também. Então, nós temos 10 andares aqui para cima e 10 andares aqui para baixo também. 10 mais 10, 20. Com esse andar do meio, 21. Ou seja, o prédio tinha 21 andares. Alternativa, letra B.